Agora, a gente está falando de crise no Santos, e aí é uma crise surreal mesmo. Só que uma crise surreal também existe no Flamengo. O todo-poderoso Flamengo. 1 bilhão e 500 milhões de reais de faturamento. O clube mais rico do Brasil. Um clube onde o jogador não quer jogar, onde o time joga de forma apática, onde o time envergonha seu torcedor nessa temporada, é bom deixar claro, ninguém tá falando das temporadas passadas, e onde agora também tem tumulto fora do campo. Se já não bastasse, né, essa situação bizarra da diretoria do Flamengo não ter pulso firme, do presidente não dar esporro, do Marcos Braz não dar esporro, tudo é mãozinha na cabeça, tudo são mil maravilhas. Agora tem crise no Conselho Deliberativo, né, Mauro? Teve ontem um tumulto lá, eu vou ser sincero, não sei muito do que aconteceu, só vi que o Eduardo Bandeira de Melo, antigo presidente, que é muito reconhecido por ter equilibrado o caixa do Flamengo e é muito valorizado pela torcida por isso, mas que não conquistou títulos de expressão pelo Flamengo, ele falou que está havendo um golpe, que tiveram 80% de votos contra a atual diretoria, 20% a favor, e que eles deram um golpe. Que tumulto é esse, Mauro César Pereira, que pode influenciar ainda mais numa crise dentro do Flamengo para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo? Eu acho que para a final não afeta em nada, não. Até porque os jogadores estão lá no CT, isso aí é lá no clube, eu acho que não afeta. É política do clube. Bem, ontem foi feita a reunião do Conselho Deliberativo. E aí foi votado primeiro aquela ideia de mudança do estatuto para que o mandato do próximo presidente tenha 4 anos sem reeleição. Hoje são 3 anos com reeleição, não por acaso o Bandeira de Melo ficou 3 anos, se reelegeu mais 3. Landim 3 anos, se reelegeu mais 3, termina o mandato no ano que vem. Landim ainda tem 1 ano e alguns meses pela frente para terminar o seu mandato do Flamengo. Aí tem um detalhe engraçado aí, que me chama a atenção. A oposição, eu acho que o Flamengo precisa da oposição, acho importante que a oposição seja mais ativa, tem muita gente da oposição, inclusive muitos aliados do Bandeira, pessoal do Soflá, o grupo que eu apoiava, do qual ele fazia parte, que sumiram nos últimos tempos, se omitiram nos últimos tempos, alguns que gostavam de lançar boatos contra jornalistas, sabe, assim, boatos maliciosos, maldosos, covardes, pelas costas, né, tinha gente que fazia isso, em rede social e tal, e que sumiram, desapareceram. Eles têm que ser mais atuantes, têm que questionar sim a gestão do Landim em tudo que merece críticas e questionamentos. E sempre há várias situações assim, sem dúvida alguma. Agora a coisa ferveu. Só que essa proposta, ela foi rejeitada por unanimidade. Bem, falamos há pouco da matemática do técnico do Corinthians, né? De ter mais tempo de mandato para o presidente. E Perno, você que é um especialista na análise política, quando a unanimidade numa votação, eu concluo que oposição e situação votaram igual, né? Pois é. É uma questão matemática. E Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é boa. Pois é. Ainda tem isso. Pois é, mas todo mundo votou contra essa mudança do estatuto. Porque eu não estou discutindo se é boa ou se é ruim, né? Aí muita gente dizia que o Landim queria aproveitar e prorrogar mais 1 ano, ele diz que não, aí vai ficar o dito pelo não dito. Se o voto, eu não posso tem 100%. Eu não posso provar nenhuma coisa nem outra, porque ele fala uma coisa, como é que eu posso provar? Mas aí o que está acontecendo? Eu repito, é saudável que tenha essa oposição no clube e que seja mais atuante. O Flamengo caminhava aí, na minha opinião, por uma direção meio perigosa, que é ter o mesmo grupo no poder com poder demais. Que é o que acontece no Corinthians. Corinthians, exatamente. Não acho nada saudável isso. Então, acho que o pessoal do Soflá, que tem gente boa também no Soflá, tem uns caras lá que, vou te contar, mas tem uma turma boa também, acho que a gente tem que ser mais participativo, acho que o Bandeira de Melo tem que aparecer, tem que dar cara mesmo, se manifestar, ele é uma pessoa hoje importante no cenário político do clube, sem dúvida alguma. Mas aí acho que morreu o assunto, todo mundo votou na mesma coisa, então, é a conclusão óbvia. Então os caras estão pensando igual, então ninguém queria mudar esse negócio. Então não mudou, acabou, enterrou essa história, segue 3 anos com uma reeleição. Né? E o Landim termina o seu mandato em 2024, conforme ele disse que faria, porque não tem outra possibilidade. E qual foi o tumulto, Mauro? Que disseram que teve até briga. Aí depois teve a votação que envolve o veto. Você não pode ter um presidente, por exemplo, ocupando um cargo político. Vereador, deputado, senador, governador, prefeito. Presidente só não, né? Dirigente. Vice-presidente, presidente. Bem, aí é interessante o seguinte, né? Hoje, Eduardo Bandeira de Melo, ele é deputado federal. Ele se candidatou a primeira vez em 2018, não se elegeu. Em 2018, quem era o presidente do Flamengo? Eduardo Bandeira de Melo. Hoje, o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo atual, ele é vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Tentou ser deputado, né? Mas quando ele se elegeu em 2020, quando ele era o quê? Vice-presidente do Flamengo.
Então, olha quantas semelhanças. Na oposição na situação, tá? Essa é uma análise absolutamente neutra. A gente não tem nada a ver com a política do Flamengo. Eu tenho restrições e críticas à oposição à situação, a essa gestão e anterior. Mas na oposição você tem um ex-presidente que se candidatou, não se elegeu como presidente. E na situação você tem um vice-presidente de uma parte importante, que é o futebol, a mais importante, né? Talvez, que se candidatou e se elegeu vereador sendo dirigente do Flamengo. Quando ele se elege em 2020, justamente quando o Flamengo havia conquistado, logo menos de um ano depois de conquistar os títulos importantes na temporada anterior. O Bandeira, em 2018, não se elege. O Flamengo era o time do cheirinho, ele mesmo usou essa expressão uma vez, não ganhava nada, né? E tinha investimentos, hein? Tinha investimento. O Flamengo já tinha, não como agora, mas o Flamengo de 16... Diego Ribas, Arão. Vamos lá, ó. Diego Ribas, Diego Alves. Arão, Everton Ribeiro, Vitinho, Uribe, tudo custou dinheiro. Coelar. E por aí vai, vários jogadores. E emprestados, caros, salário alto. Marlos Moreno, Giovânio, caro pra caramba. Claro. Não era barato, não. Enfim, trouxe o Rueda. Eu fiz uma lista de jogadores e pus até no meu blog. Então, é uma lista boa. Era um elenco mais caro do que a maioria dos elencos do futebol brasileiro. Então, e não ganhou nada. Enfim, mas já havia investimentos no segundo mandato que foram... Primeiro mandato não, o segundo já foi mudando. Mas você vê a semelhança, né? Você tem gente nas duas gestões, na anterior e atual, ocupando cargo político. Aí, na tentativa de virar deputado federal, o Marcos Braz não consegue. Coincidência ou não, o time não vinha bem naquele momento, o Flamengo, e ele não conseguiu se eleger. Mas o Bandeira conseguiu. Por quê? Porque muitos torcedores já esqueceram os erros da sua gestão no futebol, que foi uma gestão péssima, mas a gestão do clube foi boa. Equivocadamente, por desinformação total, atribuem a ele a reestruturação do Flamengo. Não foi obra dele, ele é uma peça da engrenagem, não foi ele que arquitetou isso, ele não foi ele que fez o planejamento todo, ele foi lançado candidato 24 dias antes do pleito, em 2012, ou seja, não foi ele que bolou aquilo tudo, mas ele teve um papel importante, ele seguiu as diretrizes, mesmo depois de uma cisão com os caras que iniciaram esse processo, do qual fazia parte o Landim, inclusive, e outros que estão na gestão dele. Então, assim, não é verdade que o Rodolfo Landim caiu de paraquedas, não. Ele já estava desde o começo, depois eles se afastam. E o Bandeira fez um bom trabalho naquilo que ele tinha que fazer, seguindo as diretrizes daquilo que foi estabelecido, né? E aí ele se elege. Na minha visão, ele se elege graças aos títulos do Landim, da gestão do Landim. Porque aí o torcedor faz o quê? O Flamengo hoje tem um time forte graças ao Bandeira, porque foi ele que fez o grande trabalho. Essa é a mentalidade que muita gente tem, que é bem distorcida. Não foi só graças a ele, não foi só graças a ele. E aí votaram no Bandeira e ele virou deputado federal. Mas você vê gente que ocupou cargo no Flamengo, ou que ocupa, nas duas correntes, oposição e situação, e que se candidataram a cargos eletivos. Os dois, de uma forma ou de outra, chegaram ao poder. Um está exercendo um cargo de deputado federal e o outro vereador. E os dois só conseguiram se eleger depois de passar pelo Flamengo. O Bandeira de Melo nunca esteve na política, inclusive. Então, assim, o que eu estou percebendo é uma tentativa também de um aproveitamento dessa crise e dessa confusão para um discurso que não pode anular também os erros do passado. É importante ter oposição, mas a gente não pode esquecer que também na oposição tem gente que se elegeu para cargo político, como tem na situação. Mas esse foi o motivo da briga, então? Foi nessa votação. São parecidos, são iguais, né? E eu acho isso muito ruim, quando começa a ver também a criação de narrativas. Para mim, não tem mocinho nessa história. Todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Acho que a gestão do Dantinho tem vários erros. Agora, também tem os seus acertos. Como o Bandeira teve erros. E aí, o que a oposição queria, o que a situação queria nessa situação? O que a oposição alega é que queriam barrar o Bandeira de Melo, mas também vai barrar o Bandeira e vai barrar o Marcos Braz também. Ué, se você não pode ter um presidente ocupando... O veto, né? Passou, então? Não passou. Houve uma confusão, um forró-bodó, e acabou que o presidente da comissão, né, do conselho, foi lá e encerrou a votação não chegou ao final. E teve uma gafe também, né? Então não tem veto, pode político ter carro. Isso vai ter que ser votado num outro momento, creio eu. E teve também uma pataquada, né? O momento lá, isso foi relatado pelos colegas jornalistas que lá estavam, na hora que tinha que tocar o hino do Flamengo, né, o DJ colocou a música da Xuxa cantando parabéns. Exatamente. O cara colocou a fita errada lá e... O modo como você falou. A música da Xuxa. Os dois lados tem um é deputado, o outro é vereador, certo? Sim. Então devia passar com unanimidade, que nem passou por 3 anos também. Depois, assim, a ideia é o seguinte: quem é que não quer isso? Aí a oposição diz que essa mudança nesse veto desagrada a situação.
A situação diz que não, dos bastidores você conversa, não é bem isso, a gente não é contra, não sei o quê. Mas, no fato, os dois lados têm gente que está ocupando isso. Passou unanimidade também. Lembrar. Primeiro, a votação para ampliar o mandato. Mas quem está sendo contra isso? Quem está sendo a favor do veto? Não foi votado. A votação não chegou ao final. Aí alegam que a contagem foi interrompida. Houve uma confusão, então cada um vai vender uma narrativa. O que eu acho que está havendo é uma tentativa de exploração dessa confusão para vender a ideia, uma ideia conveniente politicamente. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto. Agora, eu vejo muita semelhança nas duas gestões, a anterior e a atual. Com relação a... Passou unanimidade, os dois têm parlamentares, pô. A gente vai continuar, tá? Nessa situação, mostrando a crise do Flamengo. Você disse que você não acredita que isso reflita dentro de campo. Claro, isso pode ser desculpa de jogador. Mas em várias entrevistas que eu já fiz com ex-jogadores do Vasco, por exemplo, quando o Vasco passava um momento péssimo ali em eleição, em momentos políticos, eles diziam, cara, atrapalha sim, porque o clube fica com o clima pesado, não é um clima leve. É diferente, tudo ali em São Januário. Os caras Você acha que isso não atrapalha nada? Estão longe, eles não convivem no clube. Há muitos quilômetros de distância. É que antigamente você tinha assim, a sede, o campo, o treino, tudo junto ali. O Corinthians tinha tudo na fazendinha, o Palmeiras fazia tudo no clube, treinava no campo do Parque Antártico. Então, CT. Eu acho que o caso do CT do Flamengo é muito distante da Gávea. Os jogadores não vão na Gávea. Deve ter jogador do Flamengo que nunca pôs os pés lá, ou foi lá só para, sei lá, alguma formalidade, ou teve que ir lá para assinar um contrato. Os caras vão pro CT, trabalham em outro lugar. É como se fosse uma empresa, assim, a fábrica é aqui e a sede administrativa é aqui. Então o peão lá da fábrica não vai na sede, ele vai lá trabalhar e acabou. Modo, você falou que perguntou ao Piperno, né, unanimidade, né? Que foi os dois lados aprovado os 3 anos com reeleição. Não, vetaram a mudança de... vetado. Todo mundo votou igual. Continuou igual, né? 3 anos e reeleição. Se todo mundo votou igual, então quem era, afinal, a favor da mudança? É isso que eu não consigo entender. Da onde surgiu isso? É isso que eu quero entender. É isso que eu te perguntei também. Eu vejo narrativas, mas eu não me convenço. Porque senão deveria ter o seguinte, tantas pessoas votaram, aí você vai identificar quem votou pela mudança. Foi a situação. Então eles queriam mudar alguma coisa, será que o Landim queria mais? Mas todo mundo votou a mesma coisa, foi contra, pô. Tá. Não consigo entender. Então para essa segunda eleição que você falou que vai ter, segunda votação, você vê que a maioria dos clubes, por exemplo, o Andrés foi deputado federal pelo Corinthians, Roberto Dinamite, lá atrás pelo Vasco, o do Botafogo lá, o que foi presidente do Botafogo, que mexe com o Ibope. O Montenegro. Ele também chegou a ser, né? Não, Montenegro não? Montenegro não. O presidente do esporte também era. Foi, né? Sim, o Bivar. Opa, isso tem vários dirigentes que é ligado ao clube. Então, quer dizer assim... O próprio Calil, depois prefeito, foi candidato... Na Argentina, o Macri, como o Macri usou o Boca. Ele foi prefeito de Buenos Aires, presidente da República. E o detalhe, o cabo eleitoral dele, para ser prefeito, o grande foi Riquelme. E depois o Tevez ajudou muito a chegar... Então, pelo que eu vejo, vai dar unanimidade também, porque os dois lados de situação, a oposição tem um deputado e outro tem um vereador. Pois é, assim, a questão é, a oposição alega que essa é uma tentativa de barrar o Bandeira de Mello, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Bandeira de Mello, ele virou deputado depois de ocupar a presidência do Flamengo. Então você tem, na oposição, gente que fez esse caminho. E na situação tem o Marcos Braz. Para mim é igual. E o Marcos Braz tentou ser deputado agora. Tentou ser deputado, também. Como também o Bandeira tentou, acho que não conseguiu. Ele é suplente agora. Quer dizer, cara... O André Negão tentou ser vereador também. A questão, eu vejo muitas semelhanças. Essa é a questão. E na minha opinião, o que o Flamengo precisa, eu até escrevi isso no blog, o futebol do Flamengo não precisa de Landim, não precisa de Bandeira. O futebol do Flamengo precisa de gente qualificada para fazer a gestão. E de um presidente que tenha menos vaidade, apareça menos e que faça o seguinte, quem é o cara fera para ser o meu CEO do futebol? Põe o nome que quiser. Aí entrega lá o futebol para esse cara. Esse cara vai passar um pente fino e vai identificar todos os problemas do departamento, vai mudar as peças, os profissionais nos pontos fracos, vai valorizar quem é bom, vai dar mais destaque a quem é bom e vai organizar. Agora, esse cara tem que ser um cara muito bom, um cara experiente e com respaldo. E o que faz um vice-futebol, que é um cargo estatutário que não vai deixar de existir? Tem uma função, na minha visão, que é a função política. É o elo de ligação entre os profissionais do departamento de futebol e a parte política do clube.
é o elo com o presidente. É o cara para até orientar esse diretor das questões políticas que podem sabotar o trabalho dele, que é gente que fica lá na sede cornetando o presidente do clube, seja ele qual for, enchendo o saco, tentando encaixar de repente alguém lá dentro do CT. Esse tipo de coisa que existe em clube de futebol, como tem na política, nas empresas, em um monte de lugar, né? Então, acho que esse seria o desenho ideal. Então, não acho que o Bandeira de Melo vai resolver nada, não acho que o Landim tem que continuar coisa nenhuma, tem que ir embora mesmo quando terminar o mandato. Tem erros e tem acertos dos dois. E no futebol tem muita coisa em comum, que são erros crassos cometidos nas duas gestões. A gestão do Bandeira poderia ter sido muito melhor e a gestão do Flamengo com o Landim também, do futebol, deveria ser muito melhor.